Pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez que está vindo aqui na nossa casa, sejam bem-vindos. Quem costumeiramente vem, sintam-se acolhidos mais uma vez. A gente vai dar início, então, à nossa atividade desse domingo, fazendo a oração de São Francisco, que é o patrão da nossa casa. Se alguém quiser cantar a oração junto, a letra vai estar aqui na tela para vocês, tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Hoje quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Bárbara. Para quem não a conhece, durante a pandemia, que a gente estava com o centro fechado, Bárbara fez muitas palestras para a gente durante a pandemia. Todas as palestras estão lá no nosso canal no YouTube, inclusive, quem quiser depois assistir, tá bom? E hoje é a primeira palestra dela presencial aqui para a gente, tá bom? Bárbara. Gente, bom dia a todos. Obrigada aí a todo mundo por me receber. O tema de hoje, eu quis trazer para a gente fazer um pouco de reflexão, é a porta estreita. Então, qual que é a ideia da porta estreita, né? É uma passagem que a gente tem em Mateus e Lucas, a gente vai ler. Mas o conceito da porta estreita é que a gente comece a repensar um pouco de como nós, como seres humanos nesse planeta que a gente se encontra, nós nos comportamos e nós nos deixamos ou não ser influenciado pelas coisas que acontecem à nossa volta, pelo mundo, né, pela vida moderna que a gente vive hoje em dia. Então, é fácil, às vezes, a gente olhar, né, ali na porta estreita, é a porta larga, e a gente vai ver ali na passagem, é fácil a gente olhar a porta larga e acreditar que aquele é o caminho que vai nos levar onde a gente quer chegar. E a gente, como seres encarnados, nós temos sempre o objetivo maior de onde a gente quer chegar. A gente tem a questão da filosofia, né? A gente reflete um pouco do que a gente quer para a nossa vida. E, enquanto a gente está aqui, a gente precisa entender o quão é fácil ou quão é difícil a gente fazer as escolhas mais adequadas. Então, a gente tem Mateus, ele fala o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. É espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram nela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, a primeira coisa que o Mateus, aqui na representação dele, traz é: eu tenho duas portas, uma é fácil, eu posso entrar, e entrar com toda a minha bagagem, só que eu levo essa bagagem sem avaliar o que eu estou trazendo dentro dela, e eu percebo que, em vez de eu ir para um caminho que me traga
paz, que me traga acolhimento, que me traga amor, que me traga uma forma melhor de conviver com todos, não é tão simples desse jeito. Para eu conseguir alcançar esse meu objetivo, eu deveria ser capaz de entrar na porta mais estreita. E o Lucas fala o seguinte: tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por você dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. E é aqui que eu quero fazer o gancho para como a gente se comporta, na forma que a gente lida com os nossos animais e com todos os animais e com toda a natureza que está no planeta. Então, quando a gente para pensar que o Espiritismo ele reforça que nós somos seres em evolução, que nós somos espíritos que estão passando por experiências para chegarmos num patamar um pouco melhor, né, do que onde a gente está hoje, com valores morais um pouco mais aprimorados do que a gente está hoje. A gente também compreende que os outros seres vivos que se encontram na Terra também são seres em evolução. Então, a gente fala dos animais e a gente tende a olhar para eles, principalmente os animais domésticos, com muito carinho, porque nós estamos afeiçoados, eles estão ali para nos trazer amor todos os dias, eles estão ali para nos fazer companhia todos os dias, cada um à sua maneira, claro. Mas a gente tem toda uma gama de animais que existem aqui no planeta. Todos eles estão passando pela sua trajetória evolutiva. Todos eles estão buscando aprender com a gente e com os seus semelhantes a melhor forma ali de compreender como é viver em sociedade. Isso serve para o reino mineral, vegetal e animal. Lembrando que, para o Espiritismo, nós somos o que seria o reino hominal. Aquele que já tem consciência, aquele que já é capaz de compreender as coisas à sua volta e tomar decisões menos instintivas. Então, a gente hoje, como ser humano, aqui encarnado, pensando em... Gosto muito dos nossos bichinhos, gosto muito do meu cachorrinho, do meu gatinho, amo aqueles que estão à minha volta. Nós somos capazes, com isso, de tomar as decisões mais adequadas para deixar aquilo que é pesado, aquilo que é grande, aquilo que só passa pela porta larga para trás, para a gente passar pela porta estreita? E quando a gente aprende como conviver com o mundo, quando a gente aprende como conviver com o outro, quando a gente aprende a conviver da forma mais harmoniosa possível com a natureza, a gente começa a tomar consciência de que algumas coisas a gente precisa deixar para trás, outras precisam continuar, e, a partir daí, a nossa entrada na porta estreita ela acaba ficando mais fácil. Eu gosto de fazer uma analogia, para quem já viu ali andando na rua, mochileiros no geral. Geralmente, pessoas aí que são destemidas e viajam o mundo afora, elas andam com uma mochila gigante, porque elas precisam levar tudo o que é necessário ali para a trajetória da viagem delas. Vocês já perceberam, ou vocês já viram em vídeos alguma coisa, esses viajantes com essas mochilas gigantes que às vezes precisam tirar essa mochila, deixar em algum lugar, porque o que eles vão visitar, eles não conseguem levar tudo. Então, eu gosto de fazer essa analogia quando a gente pensa na porta estreita e na porta larga, que a porta larga é aquela que eu posso carregar toda a minha casa. Mas eu já parei para pensar se realmente tudo que está dentro ali da minha mochila é o que eu preciso? Então, se eu quero aprender a passar na porta estreita, porque eu quero aprender a levar comigo somente aquilo que realmente é interessante, somente aquilo que realmente traz valor para mim, para a minha evolução espiritual como um todo, onde se encaixa o meu relacionamento com os animais e com a natureza dentro dessa trajetória, dentro daquilo que eu quero levar ou que eu quero deixar? É muito fácil, o meu cachorro quero levar comigo na minha porta estreita,
mas às vezes eu não quero olhar para aquele cachorro que está abandonado na rua, ou eu não quero pensar em caçadas, que no Brasil a gente não tem tanto esse hábito, né? Ainda bem, mas caçadas que acontecem aí em outros países, que acredita-se ainda que os animais são seres que a gente pode fazer o que a gente bem entende, sem realmente compreendermos que todos os seres vivos que estão aqui encarnados estão vivendo a mesma experiência que nós. Ah, mas os animais não têm consciência, os animais eles não tomam as decisões como a gente toma. Ainda. Eles ainda não tomam as decisões como a gente, porque eles ainda estão nesse grau evolutivo animal. E qual é o nosso papel quando a gente convive com esses animais? O que a gente precisa ensinar para eles, uma vez que a gente já tem muito mais consciência, uma vez que a gente já consegue raciocinar de forma melhor. Então, o quanto nós olhamos para os seres vivos, e aí eu sempre falo que tem que ser todo, até as baratas, isso serve para mim, que tenho muito medo de barata, quanto a gente olha para os seres vivos com essa mesma amorosidade que a gente olha para aqueles que a gente gosta porque tem o nosso convívio diário. Eu sempre dou o exemplo da barata, o Wilson sabe, porque eu tenho muito medo, e hoje em dia eu já estou numa fase que eu começo a ter dó. Minha cachorra outro dia brincou com uma barata, a barata ficou com uma pata a menos, estava mancando, meu coração ficou despedaçado. Mas o que eu podia fazer era, não bate na barata, a barata não tem culpa, deixa ela embora, deixa ela seguir a vida. Eu também não posso interferir na trajetória que a minha cachorra está vivendo, das experiências que ela está vivendo, eu posso orientar para aquilo que faz sentido ou não, que é um pouco do que os nossos mentores fazem com a gente. Então, a gente precisa relembrar sempre que o nosso papel, junto com os animais, é como se nós fôssemos aquele mentor que, quando a gente está perdido, a gente pede ajuda. Que, quando a gente não sabe o caminho que a gente vai seguir, a gente fecha o nosso olho, faz aquela prece, mentor, anjo da guarda, a palavra que cada um quiser usar, me ajuda, me orienta, me mostra qual é o caminho, se eu estou indo para o caminho certo ou não, estou um pouco perdida. Esse é o papel que nós temos com os nossos animais, que é esperado que a gente tenha com os animais, é essa responsabilidade, é esse olhar. Só que a gente não pode esquecer que existem tantos outros animais que precisam desse mesmo olhar nosso, que precisa dessa mesma capacidade nossa de equilibrar essa vida moderna que a gente vive. Porque eu também não estou aqui para defender que a gente volte a viver todo mundo na natureza, em harmonia com os leões, porque o Espiritismo nos fala que a gente precisa evoluir. Evoluir passa por ter uma sociedade mais civilizada, onde a gente aprenda a conviver mais, onde a gente aprenda a se respeitar mais, mas sem esquecer que não é só a humanidade, que não são só os seres humanos que importam nesse planeta. Nós temos que levar em consideração absolutamente tudo que está vivo aqui dentro, inclusive as baratas. É isso que eu queria que a gente começasse a refletir como seres em evolução, que acreditam um pouco na lei da reencarnação, que acreditam um pouco naquilo que os espíritos trouxeram para nós como ensinamento de amar os próximos como a si mesmo, respeita o grau evolutivo de cada um. E se a gente tem que respeitar o grau evolutivo de cada um como ser humano, nós também temos que aprender a respeitar o grau evolutivo de cada um em outras espécies. Se nós formos ler ali os livros dos espíritos, eles vão reforçar para a gente que todos os seres encarnados estão passando por algum grau evolutivo, eles estão vivendo algum tipo de experiência. E eu acredito que a Porta Estreita, ela traz para a gente essa reflexão, que a gente ser capaz de fazer essas escolhas a mais correta possível, e que a nossa mochila não seja tão grande, tão pesada, mas que nessa mochila a gente seja capaz de englobar o maior número de ser vivo possível que a gente conseguir. Seria muito bom se toda a humanidade fosse vegetariana e vegana? Eu adoraria. Estamos todos no mesmo grau evolutivo para isso? Ainda não. E está tudo bem, porque nós estamos aqui para crescer, para evoluir, para entender, para compreender. Então, eu brinco com os meus amigos que eu falo, se você já entende que não é tão legal você comer carne todos os dias, eu acho que é um passo gigantesco em prol dessa equidade que a gente tem entre as espécies. Então, a Porta Estreita, ela quer que a gente faça reflexão. E a Porta Larga, ela fala para a gente que a gente pode ser guiado pelo fluxo, então todo mundo faz, eu também vou fazer. Por que eu vou fazer diferente? O que eu posso fazer diferente? Eu sou só uma dentro de 8 bilhões. E a gente tem que entender que
as nossas evoluções, as nossas escolhas, elas são individuais. A gente precisa do coletivo para pôr em prática, mas a gente só vai crescer sozinho. E aí a pergunta que traz para a gente é: o que é essencial para eu levar? A porta larga tem que nos ajudar a fazer essa pergunta. O que é essencial para eu levar? É tudo como um efeito manada? Ou é aquilo que faz parte da minha evolução? E a porta estreita, ela traz a maturidade. Ela faz você entender que você não precisa experienciar tudo, que você não precisa levar tudo, mas aquilo que faz sentido. E aí, o que faz sentido para um pode não fazer sentido para outro. E aí a gente não está julgando. A gente só quer reforçar que as experiências vão levar às escolhas. E a gente não pode deixar de levar em consideração que cada um tem a sua experiência, a sua trajetória nessa e em tantas outras encarnações que a gente viveu. Então, a escolha difícil me leva onde? É isso que a gente precisa fazer. Essas escolhas que a gente, às vezes, considera difícil, mas que, com o tempo, ela acaba se tornando tão natural e que o nosso dia a dia vai ficando cada vez mais leve. E aí, se todos os dias a gente escolher a porta estreita, a gente começa a pensar mais nos nossos propósitos, a gente começa a pensar mais onde a gente quer chegar, a gente começa a separar isso em pequenas coisas. Até a última pergunta fala: o que eu posso fazer nessa minha caminhada, nessa semana? Então, eu deixo essa pergunta aqui para vocês. Pensando na porta estreita, que a gente quer deixar a mochila de viagem com toda a nossa casa para trás, nessa semana que está se iniciando hoje, o que vocês podem escolher que é uma atitude que engloba todos os seres vivos que estão aqui na Terra, não só todos esses lindos animais que estão aqui com a gente, que a gente ama, mas aqueles que não estão perto da gente e que, de alguma forma, precisam também ser impactados pela nossa escolha. O que vocês conseguem fazer essa semana? Eu queria que vocês ficassem com essa reflexão para começar aí uma semana boa e ver o que a gente consegue fazer de melhor. E lembrando que, para o Espiritismo, nunca é uma corrida de 100 metros, não é um sprint, é sempre uma maratona, é passo por passo. Se alguém aqui corre, sabe que correr é uma atividade bem difícil, e praticar o Espiritismo e praticar as boas práticas que o Espiritismo espera da gente também é muito difícil. Agradeço vocês aqui pelo tempo, pela paciência. Vamos agora se concentrar, levar todos esses nossos bichinhos para os passes deles, para os nossos passes. Muitas vezes a gente precisa, tanto quanto eles, de auxílio do plano espiritual. Obrigada a vocês. Bom domingo.